Fala pessoal, então vamos voltar aqui à nossa reflexão, né? Mais uma reflexão de hoje, no livro A Família na Igreja, de Joel Bick. E estou agora na página 16, tá bom? Essa foi a reflexão que eu fiz com minha família hoje, né? Esse trechinho aqui. Eu estou lendo só por pedacinhos, só trechinhos mesmo, né? Porque o importante é que haja reflexão, né? Que possa haver compreensão do assunto em si. Então, chegando aqui, ele fala bem assim: preparando-se para a palavra pregada. Citando o Catecismo Maior de Westminster, pergunta 160, ele fala bem assim: exige-se dos que ouvem a pregação da palavra que eles a acolham com perseverança, preparação e oração. Isto envolve várias aplicações práticas. Vamos para a primeira aplicação hoje, certo? Antes de chegar à casa de Deus para ouvir a sua palavra, prepara-se e a sua família com oração. Ou prepare-se e a sua família com oração. Os puritanos diziam que nós devíamos vestir nossos corpos e nossas almas com oração para cultuar. Já de cara podemos perceber, não é, a seriedade como a pregação do evangelho deve ser encarada por nós, a pregação da palavra. Não é? Tanto é que o que é ensinado aqui como princípio tão importante é que deve haver, entendendo essa importância, a seriedade, a grande bênção que é a pregação da palavra de Deus, uma preparação, né? Deve haver uma preparação. Realmente devemos preparar nossa vida, nosso coração para receber o bom alimento, não é? Principalmente na hora do culto. Ele fala bem assim: orar pela conversão dos pecadores, como então fazer essa preparação, né, para ouvir a pregação, para participar do culto em si. Orar pela conversão de pecadores, então esse é um ponto muito essencial. A edificação dos santos e a glorificação do nome do Deus triuno. Orar pelas crianças, adolescentes e pelos mais velhos. Orar por ouvidos atentos e corações que compreendam. Orar por você mesmo, dizendo: Senhor, quão real é o perigo de que eu não ouça bem. Então, isso aqui realmente é muito importante, irmãos. E é uma reflexão realmente séria para nós. Então, na preparação, não é, do nosso coração, da nossa vida e nossa família para ouvir a pregação da palavra de Deus, isso se faz, não é, como é dito aqui, em oração. Não é? Oração. Então, para pensar. Às vezes nós chegamos um pouco cedo à comunidade, no local de culto, não é? E às vezes desperdiçamos esse momento antes do culto começar com coisas que não nos ajudam, não é? Eu não estou dizendo que na igreja, perto da hora do culto, devemos nos preparar, não é? Temos que sair de casa preparados, vamos dizer assim. Não é? Temos que, desde o sábado, começar realmente a pensar. Não é? A semana toda vamos refletir na palavra de Deus, mas no sábado nos preparar realmente para cultuar a Deus no domingo. Então temos que nos lembrar disso, para então podermos acordar cedo com o nosso compromisso com o Senhor, não é? E realmente estar bem descansado e pronto, né? Com o sangue já tendo circulado, minha cabeça já está funcionando muito bem. Nada de tipo você se preparar para um culto, não é? Acordando quase que na hora, chegando meio que atrasado ou em cima da hora da igreja, mas tendo essa consciência de que eu vou, não é, juntamente com o povo de Deus, não é, para o encontro pactual. É o santo chamado do Senhor. Portanto, eu devo realmente levar isso a sério e me preparar para esse momento. E nessa preparação, devemos orar, não é, pela conversão de pecadores. Se a pregação do Evangelho é a ferramenta pela qual, o meio, né, pelo qual Deus opera salvação no poder do Espírito, não é? Se é pela pregação do Evangelho que ele realmente outorga fé ao coração dos pecadores, então devemos realmente orar para que isso aconteça. Deus, tem misericórdia, hoje na pregação, não é? Que o Senhor possa chamar pecadores, converter pessoas. Devemos orar por isso, não é? Orar também para a edificação dos santos, não é? Ou seja, orar nesse sentido por toda a comunidade, para que todos nós que estamos ali, que estaremos ali presentes, né, no culto, possamos receber a palavra de Deus de maneira correta, com temor, com reverência, e sermos edificados nisso, que venhamos aprender, sermos desafiados nesse sentido pela palavra e a glorificação do nome do Deus triuno, não é? Basicamente é o princípio que nós aprendemos na oração, não é, dominical. O Senhor nos ensina a termos como prioridade isso, não é, que o nome de Deus seja santificado. Essa é a nossa primeira petição real, não é? Então devemos orar por isso, não é? Orar pelas crianças, adolescentes e mais velhos. Pensar, não é, em todas as faixas etárias da igreja, pensar em que, poxa, são crianças que estão ali. Tudo bem, não é, que estão participando do culto e é uma grande bênção para nós. Mas devemos orar também por esses pequeninos, não é? Para que na simplicidade Deus possa tocar no coração deles, falando pela palavra, eles possam
perceber e entender, de maneira bem simples, é claro, não é, os princípios do Evangelho. Devemos orar pelos idosos da comunidade também, não é? Para aqueles que às vezes tiveram uma vida um pouco mais dura, para quem mora mais no interior, por exemplo, há muitas pessoas que são de sítio, por exemplo, não é? E nem todos ali tiveram oportunidade de ir para a escola, não tem tanta compreensão. Devemos orar por essas pessoas também e por todos os outros. Na verdade, é uma oração geral para toda a igreja, né? Por toda a igreja, a fim de que todos nós venhamos receber, não é, de uma maneira realmente edificante a palavra de Deus. Não é? Ele fala orar por ouvidos atentos e corações que compreendam. Não é? Isso é muito importante. Né? Orar por nossa vida, pela vida dos nossos irmãos, a fim de que haja compreensão, não é, do que Deus está dizendo à sua igreja, da mensagem do Evangelho. Orar por você mesmo dizendo: Senhor, quão real é o perigo de que eu não ouça bem. Então, é uma oração, é um princípio de oração, de preparação para ouvir a pregação, que é humilde, pois admitimos que o perigo de estarmos num culto solene e a pregação entrar por um ouvido e sair pelo outro é muito claro, não é? É eminente. E devemos então orar por causa disso, pedindo a Deus que nos ajude, não é? Que nos abençoe, que tenha misericórdia de nós para que realmente nós não venhamos desperdiçar aquele momento tão maravilhoso, não é? De ouvir não as palavras de um homem simplesmente, mas a pregação, a exposição da santa palavra do Senhor Deus, não é? Essa é uma reflexão realmente muito importante. Eu vou terminar aqui a leitura, é só um trecho mesmo, só pequenininho aqui, não é? E depois terminamos o vídeo, tá? Então, orar por você mesmo dizendo: Senhor, quão real é o perigo de que eu não ouça bem. Não é? Dos 4 tipos de ouvinte na parábola do semeador, apenas um tipo ouviu corretamente. Não é? Ajuda-me, Senhor, a concentrar-me totalmente na Tua palavra, como ela chega a mim, para que não me aconteça de ouvir a palavra e contudo venha a perecer. Que a Tua palavra tenha livre curso em meu coração, que ela seja acompanhada com a luz, poder e a graça. Ore para que você venha à casa de Deus como um pecador necessitado, limpando o seu coração das concupiscências da carne e agarrando-se a Cristo pelo poder purificador do seu sangue. Ore pela presença santificante de Deus em Cristo, para verdadeira comunhão com Ele, de mente e de alma. Ore para que seu pastor receba a unção do Espírito Santo, para que ele abra sua boca ousadamente para tornar conhecidos os mistérios do Evangelho. E aí fica um apelo, né? Eu sou um pastor, um pregador do Evangelho. E eu quero recomendar aquilo que estamos aprendendo aqui no livro de Joel Bick, né? Ore para o seu pastor. Ore, porque embora ele tenha, e espero que tenha acontecido assim, que ele tenha se preparado, não é, com responsabilidade, orando, não é, estudando bem o texto a ser pregado, analisando também as demandas da comunidade, né, para que ele possa pregar para aquela comunidade, mesmo que haja toda essa preparação, não é, sem o poder de Deus, sem a ação do Espírito Santo, não haverá fruto daquilo. Entende? A palavra ela é viva por causa do Espírito Santo. Não é? É o Espírito Santo com o poder dele que torna essas palavras vivas para nós. Não é? É o Espírito Santo quem nos regenera pela instrumentalidade da palavra pregada, da palavra de Deus. Por isso é tão importante que nós venhamos orar por nossos pastores, não é? Para que Deus realmente possa usá-los, não é? Usá-los com autoridade para confrontar o nosso pecado, para nos trazer consolo, não é? Segurança no Senhor em dias tão difíceis. Então devemos orar, não é? Para que Deus realmente use seus ministros. Terminando aqui. Ore por um derramar do poder convencedor, vivificador, mortificador e confortador do Espírito Santo, para operar através das ordenanças divinas no cumprimento das suas promessas. Não é? E aí fica um texto, um versículo bíblico, o texto de Provérbios 1 e 23. Eu leio aqui e então concluo o vídeo, viu? Provérbios 1 e 23, que diz assim. Exatamente assim. Atentai para mim a repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Oremos então sinceramente por isso, não é? Nos preparemos para ouvir a pregação do Evangelho como palavra autoritativa de Deus
e assim sejamos edificados pela graça do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.